no Gênesis, a história da criação, pode ser que exista ali uma intervenção divina, realmente, por parte daqueles que vieram realmente dos níveis superiores, que nós chamamos de as 49 raças, os nossos amigos das estrelas, numa manipulação genética para um aperfeiçoamento do ser humano, e também ocorreu uma intervenção por parte dos Anunnakis. Correto? Exatamente. Nós vemos essas três coisas acontecendo simultaneamente. Por isso que às vezes fica difícil de entender o que ocorre. Né? E quando tem essa manifestação, e existe também no meio disso, todo um interesse também do humano. Sim, e a gente sabe hoje, né, até pelas traduções das tábuas de argila da Suméria que foram encontradas, que a história do Gênesis foi uma história recontada de textos ainda mais antigos, né? Então as placas de argila confirmaram isso para nós, inclusive trazendo os Anunnaki como aqueles que vieram do céu para a terra e modificaram um ser humano primitivo para trabalhar para eles. Então essa história do Gênesis tem muito desse mito sumério, né, por trás. Então a primeira evidência foi essa que você apresentou, inclusive a questão do Elohim, que na verdade é em plural a presença de deuses e não de Deus, né, no feminino, né, e não no masculino também, a palavra Elohim. E no próximo slide você apresentou a questão dos Nefilins, que seriam aqueles que tinham descendência direta dos Anunnakis, em relação com as mulheres na Terra, né, que foram vistos também como anjos caídos. Isso pode ser, então, uma presença de outros seres que estavam chegando até aqui, né, e se relacionaram com os humanos, com aqueles descendentes de Adão e Eva, correto? Exato, e aí entra também a nossa história, né? A história dos dimensionais. Inclusive, no programa seu, você falou bastante sobre essa questão, né? Esclareceu bastante sobre isso. Então, eu até convido as pessoas que não assistiram esse seu programa para buscar, né? Porque tem bastante esclarecimento. Então, mais uma vez, tem várias manifestações aí, né? E que essa ideia de que a igreja também estruturou, né? E a própria teologia, que esses anjos caídos são demônios, está totalmente errado. Totalmente errado. Ninguém foi expulso, ninguém caiu, ninguém é do inferno, porque é interessante que essa ideia do demônio, a gente pode até fazer uma live falando sobre isso, que ela vai sendo construída, porque nesse período não se tinha uma ideia de um demônio. E não tem um livro na Bíblia que mostra um demônio sendo criado por Deus, porque também seria uma grande contradição desse Deus que é amor, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele criar um inimigo. Por que ele criaria um inimigo? Ele está de brincadeira? Então, esse demônio foi construído também pelas religiões para trabalhar a questão do medo e da culpa e para manter as pessoas no controle. Porque Deus não fez um demônio. Os deuses dos outros povos eram considerados como deuses pagãos, povos pagãos, que não eram Deus certo. Mas nenhuma das vezes eles eram apresentados como demônios. Eles simplesmente não gostavam daqueles deuses. Mas eu quero dizer também que esse Deus, Javé, que era também chamado de El Shaddai, que quer dizer Senhor dos Exércitos, ele era temido pelos outros povos. Porque quando o povo chegou com a Arca da Aliança, que nós vamos falar disso no próximo programa, e com esse Deus El Shaddai, esse Deus destruidor, né? Ele era temido. E tá como mais a gente Anunnaki, né? Sim, tá mais para um Anunnaki. Anunnaki. Exato, do que esse Deus que é apresentado por Jesus.